Enfermidade é sinônimo de doença, certo? A gente vai lá no dicionário. E doença é uma condição particular anormal que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou função de parte ou de todo o nosso organismo. E a doença, ela tem várias manifestações. A mais óbvia para nós são as doenças físicas ou doenças orgânicas. Então, elas seriam qualquer alteração particular que afete o nosso organismo físico, os órgãos, doença do coração, doença da pele, doença das articulações. Mas uma outra manifestação da doença é a mental. E na doença mental, então, como diz aqui na definição do dicionário, se conjugam, se combinam os transtornos, os distúrbios ou as doenças da mente, psíquicas ou psiquiátricas. Então, a combinação desses termos, né, é usada para descrever qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou mental. Então, hoje é bem claro que não só o corpo enferma, como a mente enferma. E não é só o cérebro, porque um adoecimento do cérebro é uma coisa do corpo, mas a da mente, às vezes o cérebro está aparentemente saudável, mas o funcionamento dele, o psicológico dele tem problemas, né? Então isso também é outra dimensão de enfermidade. E temos uma terceira dimensão da enfermidade, que é a dimensão espírita, que é a obsessão. E Emmanuel também trouxe, no capítulo 27, que foi o nosso último estudo, a essa doença, né? Esse adoecimento psíquico espiritual, que é a obsessão, que é quando um espírito interfere no nosso livre-arbítrio e ele começa a sugerir de início e depois ele começa a comandar nossos pensamentos e na fascinação, inclusive, ele começa a comandar as atitudes nossas, né, por indução do nosso corpo. Então, essa é uma outra dimensão importante que a ciência comum não traz, mas que o Espiritismo nos ensina. E, ao lado dessas definições todas, que são definições de dicionário, definições materialistas, científicas, Emmanuel traz uma outra definição muito interessante de enfermidade que a gente encontra em O Consolador, né, na questão 96, que é um livro também da psicografia de Chico Xavier. E esse livro, ele Vocês estão me acompanhando, pessoal? Aqui no meu coisa deu a impressão que não tá tudo certo, né? Tá certo. Que é a seguinte: a doença é uma patogenia, desculpa, a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Muito interessante isso, né? Que a gente vê no Consolador, um livro mediúnico de Emmanuel. Então, patogenia, pessoal, é o processo de desenvolvimento da doença. Então, patogenia é como se desenvolve uma doença. E ele diz que o desenvolvimento das doenças, na realidade, se refere a um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Veja que definição Emmanuel nos dá, uma definição muito mais ampla do que essas definições de enfermidade, de doença do dicionário. E esse psiquismo, que faz parte aqui das doenças, ele nasce da nossa mente, ou seja, do nosso espírito. Isso que é interessante e importante a gente levar em consideração. No capítulo 15, Emmanuel tinha trazido para nós saúde e, como nós estamos falando de enfermidade, que é o oposto de saúde, eu achei interessante a gente relembrar alguns desses conceitos que são muito interessantes, né? Então, a gente não tem ainda em ciência uma definição amplamente aceita, concreta de saúde. Incrível, né? Algumas coisas aparentemente simples, para nós são às vezes difíceis de serem definidas. Saúde é uma delas. Então, saúde pode ser definida como ausência de doença, ou seja, aí se define uma coisa pela outra, é difícil, né? Ou ela pode ser o bem-estar mental como parte, desculpa, o bem funcionar de um organismo como um todo, né? Então, Leon Kass, né, questionou
que o bem-estar também mental fosse parte, né? E isso hoje já é considerado, como eu até mostrei para vocês. Então, um bem-estar é um bem funcionar do corpo como um todo. Mais adiante, veja esse outro autor aqui dizendo que seria o estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade. Então, aqui transcende muito a questão de orgânica, né? E entra muito num aspecto quase psicológico, espiritual. Ou saúde como estado físico e mental em que é possível alcançar todas as metas vitais, dadas as circunstâncias. Então, a gente percebe que essas definições mais modernas, elas são diferentes de ausência de doença. Porque eu posso ter alguma doença, mas mesmo assim eu tenho uma razoável harmonia. Eu posso ter alguma doença, né? Mas eu tenho um estado físico e mental que me permite alcançar as metas de vida. Posso ter um defeito físico, mesmo assim eu sou produtivo, feliz, constituo uma família. Então as definições de saúde com o tempo foram se ampliando muito, e isso é bem importante, porque o que é um estado doente vai se modificando também. E mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde é a medida em que o indivíduo ou grupo é capaz, por um lado, de realizar aspirações, de satisfazer necessidades, e, por outro, de lidar com o meio ambiente. Muito legal, né? Quando a gente estudou saúde, ver que hoje se coloca o meio ambiente, água, o ar, poluição, né? O tráfico, que muitas pessoas morrem no trânsito, né? Como parte da saúde. E olha que bonito que diz a Organização Mundial de Saúde, que ela diz que saúde, portanto, é vista como um recurso para a vida e não o objetivo dela. Então, foi um amadurecimento da humanidade que o nosso objetivo não é a saúde, mas sim é ter saúde para ter uma boa vida, né? É bem interessante isso aqui, não acham? Quais são os pontos relevantes de saúde para a Organização Mundial de Saúde? O ambiente, o estilo de vida, realização de exercício, sono, peso, não usar álcool, fumo, o ambiente econômico, social, físico, né? O ar, a água, os comportamentos. Então, vejo que parte dos nossos comportamentos são determinantes na nossa classificação de doentes ou de saudáveis, né? O ambiente econômico, então é muito importante que haja acesso à riqueza suficiente para o bem-estar de todos. O nível educacional, então, escolaridade faz parte hoje de um conceito amplo de saúde, né? E no Consolador, para encerrar isso e a gente entrar no capítulo de enfermidade, que aqui é a fotinho, pessoal, do livro, né? A questão 95 de O Consolador, é perguntado para Emmanuel, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar saúde? Então, Emmanuel, a gente já tinha pego uma definição do Consolador, que patogenia ou doença são os desequilíbrios psíquicos. E agora perguntam a ele, mas o que é saúde? Ele diz que para o homem da Terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos, né? Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, todas essas definições novas de saúde que eu trouxe para vocês, inclusive essa última da Organização Mundial de Saúde, se aproxima muito dessa frase de Emmanuel, que é a harmonia da alma. Então, é uma condição onde eu psiquicamente consigo atingir minhas metas de vida, ter uma vida em equilíbrio, envolve aí, como a gente viu, desde o sono, escolaridade, envolve o ambiente físico, acesso à cultura, né? E aqui ele disse, então, que quando a nossa alma tem harmonia, ela tem saúde. E no capítulo hoje, nós vamos entender os desequilíbrios harmônicos da alma e como eles se refletem em enfermidade, né? E aí, entrando no capítulo 28 propriamente dito, o que é enfermidade, né? Então, começa Emmanuel da seguinte forma:
Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Olha que interessante. Então, não são todas as doenças que têm relação com desequilíbrios da mente, mas ele garante para nós que os processos da nossa mente influenciam a todas as doenças. Então, de uma forma mais simples, né? Isso aqui eu tentando traduzir, nem todas as doenças nascem na mente, mas a mente influencia todas as doenças. Não é? Isso é uma questão importante e é por isso que ele disse que saúde é o equilíbrio da alma. Então, a alma em desequilíbrio, ela influencia doenças ou a própria saúde do corpo, como nós vamos ver. Continua Emmanuel nos explicando que há moléstias, que têm, sem dúvida, a função preponderante no serviço de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Então ele nos diz, né, que a gente vê em nós ou em companheiros nossos doenças que têm origem no nascimento e nos acompanham a vida inteira. Então elas têm uma função preponderante na purificação do nosso espírito, né? E aí, para a gente lembrar isso, essa questão dessas doenças, né, que são importantes na nossa educação espiritual, vamos lembrar lá do que é esse berço que ele colocou ali, né? Então, o berço é o capítulo 11 do Pensamento e Vida, ele nos diz que todo berço retrata o ontem que passou. Então, basicamente, ele quer dizer que se a gente avaliar quem somos, entenderemos quem fomos, porque o hoje é um reflexo do ontem. E o que eu sou hoje é um reflexo do futuro, por isso que hoje eu estou construindo o meu futuro. É a importância de fazermos o certo hoje, para conquistarmos o futuro feliz, porque o que eu vivo hoje depende do que eu fiz ontem, né? Então, de onde principiamos a nossa existência, que é o berço, nos sugere o ontem e os caminhos que a gente tem para seguir na vida hoje. Esse capítulo é bem legal, o berço. Ele diz lá assim que as células germinais, que são as células que vão dar origem ao feto, como sementes vivas, reproduzem os clichês da consciência. Então, ele reproduz as estruturas mentais que eu trago alicerçadas na mente espiritual, né? No trabalho impalpável da formação de um novo corpo. Então, elas vão reproduzir isso enquanto estiver formando o corpo. Na câmara uterina, ou seja, no útero da mãe, o reflexo dominante da nossa individualidade, então aquilo que é mais preponderante, mais importante, o que se destaca na minha personalidade, vai impressionar as células ou princípios germinativos, que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que fomos chamados a executar no mundo. Veja, ele já tinha explicado isso que ele comenta, né, no capítulo 28, aqui no 11. Então, quando a gente vai formar o nosso corpo lá no útero materno, as estruturas da nossa mente já vão imprimir neste corpo determinadas características. E nós vamos ter, então, essas enfermidades ou situações orgânicas que nos acompanham desde o nascimento e que vão nos selar a destinação para as tarefas. Então veja que isso a gente nunca pode imaginar que é castigo. Isso são oportunidades. Apesar de ser muito duro, às vezes, a gente ter doenças difíceis, elas são tarefas, elas fazem parte do nosso plano reencarnatório e nós escolhemos esse plano reencarnatório. Pode parecer estranho, mas no Livro dos Espíritos, Kardec gasta várias perguntas explicando como alguém pode escolher algo aparentemente difícil ou ruim, né? É porque aquilo é o remédio. É uma coisa boa para nós. E nós viemos executar no mundo. E assim, né, no capítulo 14, ele diz que lá da nossa mente, nessa figura aqui, né, o corpo, o espírito influencia o campo mental, o perispírito, até chegar no corpo, né?
Então, nós temos aqui causas amargas de mutilações e doenças, que elas são guardadas no nosso campo espiritual. São como semente que nós temos, né, de um espinheiro. É engraçado que ele vai voltar essa analogia do espinheiro nesse capítulo 28. E que nós acalentamos no terreno obscuro da culpa. No final, nós vamos também falar sobre a culpa, que também foi abordada por Emmanuel, e os remorsos, né? E ele diz que essas estruturas que estão lá no nosso espírito, elas são plantações de tempo certo, então, no momento, elas abrocham. Então, eu tenho essas doenças ou essas enfermidades, nos explica Emmanuel, que nascem conosco lá na câmara uterina ou que nos acompanham, surgem em algum momento da nossa vida e nos acompanham, por exemplo, uma doença renal que me acomete, eu não saro mais, então elas nos acompanham a vida inteira, então elas são coisas que vêm de mim mesmo. Então a gente não pode culpar Deus, culpar o destino, a sorte, o azar, porque isso são consequências, né, do que nós fomos, né? É o que nós somos hoje, né? E o Espiritismo nos traz esse consolo de entender que tudo isso tem um propósito de nos ajudar. E para finalizar, ele diz, né, que, voltando ao berço, é desta maneira que comumente renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para este fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e ser. Há, então, pessoal, uma afinidade não só psíquica, espiritual, mas até genética nossa para com nossos pais. E as dificuldades, às vezes, genéticas das doenças que a nossa família tem e passam para nós, fazem parte dessa lei de atração e sintonia, né? E eu faço aquilo como uma lei natural, buscando a oportunidade de meu refazimento com o equilíbrio da vida para a minha felicidade futura, né? Isso tudo é conforme as nossas necessidades, né? E até mesmo o patrimônio genético está incluído nisso. Então, esse nenezinho aqui, né, pessoal, às vezes ele não sabe, não está pensando no que está acontecendo, mas a ligação entre ele e os pais dele são perfeitas. Não só os pais dele estão ali para educá-lo, assumiram compromissos morais com ele, como até o corpo que ele herda dos pais é aquele que ele merece e precisa, dentro dessas afinidades genéticas. E os problemas da hereditariedade, né, que é dos cromossomos, das coisas que a gente passa para os descendentes, elas vêm sempre dos reflexos mentais que são nossos mesmos, né? Então não é questão de culpar ninguém e ver nisso, na verdade, os mecanismos de reajuste da lei divina. Voltando ao capítulo da enfermidade, né, eu fiz esse parênteses para a gente aprofundar um pouco, e Emmanuel já está no capítulo 28, então é lógico que ele vai se aproveitar de vários fundamentos que ele já trouxe nos capítulos anteriores. Então ele diz que as inibições genéticas ou congeniais, né, aquelas do nascimento, aquelas coisas que a gente nasce que nos inibem ou nos trazem dificuldades. Mutilações previstas, então aqueles acidentes que nos modificam o corpo, né, imprevisto, ou seja, aconteceu de repente um acidente, eu perdi um membro, ou adquiri uma doença grave que um órgão meu não funciona mais adequadamente. E as enfermidades sem cura, aquelas muito graves que nos acumulam na vida, elas se catalogam, ou seja, se caracterizam indiscutivelmente, veja o que ele falou, que é indiscutível, né? É com certeza. Provas necessárias. Provas são coisas que eu escolhi, porque eu precisava, para me testar, para que elas me ensinem algo, me ensinem humildade, respeito ao próximo, né? Me ensinem a não ter avareza, não ter cobiça, não ser vaidoso. Então, elas estão nos ensinando. A gente tem que, cada um consegue perceber o que ela ensina no íntimo de uma meditação, de uma prece. E aí ele diz que são como certos medicamentos imprescindíveis. Olha que coisa interessante, né? Na nossa ficha de socorro, como doentes. Contudo,
agora vem uma outra parte interessante. Então, até agora, Emmanuel nos trouxe as coisas programadas, as enfermidades que fazem parte das nossas estruturas de cura, aquelas que nos acompanham do berço ou são adquiridas durante a vida como espinheiros, né, dentro da lei de ação e reação, de plantação certa, que a gente mostrou para vocês. Então, essas fazem parte daquele rol de enfermidades que elas foram programadas por nós, dentro da lei de causa e efeito, para nos ajudarem. Contudo, agora ele vem uma segunda situação de enfermidades que nós podemos apresentar. Os sintomas patológicos, ou seja, as doenças da experiência comum, na maioria esmagadora, isso que me chamou a atenção. A grande maioria das doenças e das dificuldades que nós enfrentamos, elas não são programadas, elas decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações. Ou seja, a maior parte das enfermidades, pessoal, elas são reflexos da mente neste momento da minha vida sobre o meu corpo. Meu corpo ele tinha estrutura para ter um certo grau de ser saudável, mas eu interfiro nisso, eu prejudico ele, né? Operando desajustes nos implementos, ou seja, nas estruturas que compõem o nosso corpo. Então, boa parte das doenças não tem essa estrutura determinada nas provas, mas são coisas daqui mesmo. E no livro no Evangelho segundo o Espiritismo é muito legal que Kardec ele fala das causas anteriores e das causas atuais das aflições. Tem uma mensagem muito bonita do Espírito da Verdade que ele fala que a abnegação, a humildade, elas dão um equilíbrio do corpo que fazem com que haja como reflexo do equilíbrio da alma, né? Então, quando isso é ausente na pessoa, os reflexos infelizes da mente dela vão causar problemas orgânicos, e isso são causas atuais, são sofrimentos atualmente impostos por nós mesmos para a gente. Né? Isso aqui eu achei muito interessante de nós pensarmos. Continua Emmanuel explicando o seguinte: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Então, imagina um relógio, é uma máquina muito sensível. Se eu dou uma martelada nele, eu vou amassar as engrenagens, aquele relógio não vai mais funcionar. Então, o nosso corpo pode ser um relógio razoavelmente perfeito. Se eu me dispenso a ter emoções violentas, eu vou estar martelando essas engrenagens e, em algum momento, elas vão pifar, né? Toda aflição amimalhada, olha que uma palavra difícil, né? Amimalhar é tratar com carinho ou mimo exagerado. Então, aquela situação ruim que me aconteceu, e que, em vez de eu me livrar dela, de eu perdoar, de eu esquecer, de eu me auto-perdoar ou de perdoar o próximo, de aceitar com resignação algo que eu não posso mudar, que eu vivo na família, se eu fico amimalhando, ou seja, acalentando, estimulando, pensando naquelas aflições, seja ela qual for, é como uma ferrugem destruidora, prejudicando o funcionamento da máquina. Então, a emoção é uma martelada. E aquela situação de eu ficar sempre pensando, remoendo, repensando, amimalhando aquelas aflições é como ferrugem. E aí, se eu martelo e deixo enferrujar o meu corpo, é lógico que virão doenças. É isso que Emmanuel tenta nos dizer nessa analogia. E aí ele nos diz uma coisa interessante. Sabe hoje a própria medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Eu até destaquei isso. Então, isso que Emmanuel disse já era sabido naquela época pela medicina e hoje cada vez mais é estudado. Então, a medicina sabe que realmente existem esses fenômenos, né? Eu vou dar alguns exemplos. Então, isso aqui é uma revista eletrônica assim generalista, né? Não é um artigo científico mostrando. Estudo aponta maior risco de infarto em quem não consegue perdoar. Então, uma psicanalista fez um estudo grande, publicou no Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
e viu que 31% dos que infartaram tinham perdido a fé. Então, a falta de fé é a falta de esperança, é não acreditar num futuro melhor. Isso arrasa com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, porque você entra numa negatividade, uma incerteza, um medo, uma ansiedade ou uma visão negativa. E as pessoas que vivem nessas condições psicológicas, elas têm mais infarto. Esse é um outro trabalho, um livro muito interessante desse médico aqui na foto, que ele chama Luiz Fernando Stella. O livro se chama Os 7 Inimigos do Coração. E ele diz que emoções e sentimentos afetam diretamente a saúde do coração. Então, tem um pequeno resumo do livro, né, onde ele diz que, apesar dos infartos do coração, né, das doenças cardíacas, serem muitas vezes relacionadas ao excesso de gordura, falta de exercício, que é o sedentarismo, ao fumo, hipertensão, diabetes, colesterol, que tudo isso realmente é importante, ele diz. Mas ele diz que muitas vezes as pessoas esquecem de 7 inimigos do coração que podem ser mais deletérios à saúde cardíaca do que o colesterol alto, o diabetes, o sedentarismo ou o consumo de gordura. Então, quais são, na opinião dele, esses 7 inimigos do coração? Olha lá, gente: raiva, ganância, inveja, egoísmo, mentira, culpa e vaidade. E o livro todo dele trabalha como essas emoções, essas atitudes mentais se refletem na doença cardíaca. Veja que Emmanuel já falava isso, né? Que a patogenia das doenças, na realidade, demonstra um psiquismo alterado ou uma doença espiritual. E é por isso que, para Emmanuel, saúde é o perfeito equilíbrio da alma. Então, a alma que não tem equilíbrio, porque qualquer uma dessas inimigos que ele lista aqui são desequilíbrios da alma, né? A pessoa que vive em raiva, pessoa que quer muito para si próprio em detrimento do próximo, é muito egoísta, né? Inveja, quer querer o mal do outro, mentira, culpa, tudo isso são desequilíbrios da alma. E a própria medicina já fala, né, e trabalha que isso vai fazer mal e vai levar a uma própria doença cardíaca. E mesmo internacionalmente, então Harvard é uma das maiores universidades do mundo, né, uma universidade americana. E lá no site deles eu encontrei uma página inteira, vários estudos mostrando isso, né? Controlar suas emoções pode salvar o seu coração, mostrando uma ligação entre a mente e o coração. Então, quando Emmanuel traz a atenção aqui no Pensamento e Vida, que algumas doenças são programadas geneticamente. Agora, se ela veio é porque o meu espírito se ligou àquele padrão genético por necessidade, por lei de causa e efeito. Ou elas surgem como intercorrências na vida e nos acompanham. Essas doenças são doenças importantes, que são remédios para a nossa reeducação espiritual. Mas uma boa parte das doenças que nós temos, elas são do momento de desequilíbrio e que nós mesmos induzimos. E nesses exemplos que eu trouxe, a própria ciência hoje já reconhece isso, que Emmanuel dizia, a gente vê, que interessante. E aí ele nos detalhará agora um pouco como esse processo ocorre. Então ele diz assim: estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmos, nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Então, a primeira coisa que surge na pessoa, segundo Emmanuel, são os distúrbios do estômago, do intestino, e a gente sabe que tem essa ligação, né? A gente fica muito nervoso, dá chega dor de estômago ali na hora, né? Então, é uma ligação muito forte da nossa mente com os órgãos do nosso corpo. Então, nós podemos ter nesse o exemplo da martelada.
Então, eu dou umas marteladas ali na máquina. Se eu continuo martelando sempre, vai vir uma doença no meu aparelho digestório e no corpo inteiro, né? Atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos de nutrição. Então, isso ocorrido várias vezes vai desestruturando o trato digestivo da pessoa, né? E com isso ocorrem alterações na própria nutrição, porque ela não vai mais absorver os alimentos, absorver os nutrientes da forma correta. E esses nutrientes e esses aspectos do intestino, eles interessam ao estímulo ao estímulo nervoso no cérebro. Então, Emmanuel faz uma ligação que esses distúrbios que começam no intestino, com colite, que é uma inflamação, acabam interferindo na nutrição, na absorção de nutrientes e substâncias que vão ser importantes para o estímulo do cérebro, sistema nervoso, determinando vários sintomas, desde a mais leve irritação, uma pessoa irritada, porque ela já não tem o cérebro funcionando adequadamente para ela ter calma, paciência, resignação, alteração da membrana gástrica até a loucura. Olha que interessante, de abordagem complexa. Então, colite mucosa é uma inflamação do intestino grosso, pessoal. Então, essa inflamação que vem desses distúrbios do conflito espiritual, então nasceu aqui, ó, no conflito espiritual, chegou no estômago, chegou no intestino, vai interferir nos processos de nutrição e assimilação, né? Vão determinar irritação da membrana gástrica até, desde uma coisa simples assim, até a loucura de abordagem complexa. E me chamou muita atenção essa questão de loucura, né? Seria um termo coletivo para vários dos distúrbios da mente da pessoa. E será que Emmanuel estava certo ou ele foi exagerado, né? Então vejam que ele estava plenamente certo e, mais uma vez, Francisco Xavier, na sua mediunidade, antecipa conhecimentos da ciência. Na época, isso poderia ser estranho, porque a gente não conhecia ainda uma coisa que a ciência hoje trabalha muito, que é o eixo intestino-cérebro. Então, isso, na minha área, até que eu trabalho com nutrição, isso é muito falado, pessoal, até para cachorro, né, que eu sou veterinário, gato, e muito mais para o ser humano. Hoje a ciência trabalha muito, existem muitos grupos de pesquisa em universidades mundo afora fazendo esse eixo entre o intestino e o cérebro, né? Então, aqui diz o seguinte, tem o intestino, suas bactérias, as substâncias, eles vão ser absorvidos tanto pela corrente circulatória quanto pelo próprio sistema nervoso que está em contato com o cérebro. Nós temos, né, os nervos que chegam aqui no intestino e vão levar essas mensagens para o cérebro. E aqui ele destaca a microbiota, que são as bactérias. Essas bactérias, elas sofrem influência do que comemos e do que pensamos, das nossas atitudes, né? Por tudo aquilo que Emmanuel está falando, que ele chamou de inflamação ali, né? Então, isso interfere no eixo entre o hipotálamo, que é o centro que controla as emoções no nosso cérebro, a pituitária e a adrenal, que é o eixo regulador do estresse. Então, todo o eixo entre o que eu penso e como regulo o meu nível de estresse é afetado pelo intestino, nesse eixo intestino-cérebro. Há também uma regulação positiva do sistema imunológico, que são as células de defesa, a produção de anticorpos que vão nos proteger das doenças, né? Então, quando há uma desestruturação no intestino, pela dieta, pelo pensamento, há uma disfunção, há uma perda da função imunológica, né? E que acompanha vários dos transtornos da mente. E mesmo a síntese de neurotransmissores, pessoal, porque as células do cérebro, elas se comunicam umas com as outras por meio de substâncias. Então, cada célula produz um tipo de substância e ela joga essa substância na outra célula e é assim que elas conversam. E essas substâncias, para a conversa dessas células, são chamadas de neurotransmissores, ou seja, transmissores neurológicos. E eles são... Aqui os principais são a serotonina e a dopamina, que a gente costuma chamar de hormônios do bem-estar.
e eles são fortemente influenciados também pelo intestino. Então, se eu tenho aqui um corpo saudável, né, nós temos níveis normais de células inflamatórias e no intestino, então não tem aquela inflamação intestinal que o Emmanuel chamou a atenção, e eu tenho no meu intestino bactérias saudáveis produzindo esses mediadores saudáveis. Então, esse funcionamento regular do intestino vai fazer um funcionamento regular do sistema nervoso. E quando você tem estresse, doença, né, então você tem um aumento de inflamação, uma inflamação no intestino. Ele vem desde a sua atitude de pensamento das doenças da alma, até como eu como, né, o ambiente onde eu vivo. Isso vai fazer com que esse funcionamento anormal do intestino altere o comportamento, a cognição, o pensamento, as emoções da pessoa. Isso é muito estudado em autismo, por exemplo, em Alzheimer, né? E até na dor de cabeça. Eu achei um trabalho do ano passado falando, né, que esse eixo intestino-cérebro pode estar relacionado a pessoas que têm constantes dor de cabeça, né? Headache aqui no slide é dor de cabeça. Enxaqueca, né? Então veja que quando o Emmanuel fez aquela apresentação, ele está antecipando em décadas o que a ciência veio descobrir, e ele está nos ensinando, pessoal, boa parte do sofrimento que você tem corporal é pelo seu modo de vida, pelo desequilíbrio da sua alma. Então, vamos equilibrar a alma para a gente ter um intestino saudável, um corpo saudável, uma mente saudável e feliz. Nem tudo que a gente passa na Terra nós devemos atribuir a causas anteriores. Existem coisas que a gente provoca agora, enfermidades que a gente provoca agora, né? E ele continua explicando: o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Por isso ele faz quase um fechamento, né? Então, quando o pensamento é sombrio, porque a alma está com distúrbios psicológicos, é doente. O que é a doença da alma, gente? Raiva, inveja, cobiça, ódio, remorso, culpa, né? A própria ciência humana fala isso naquela ligação com o coração. Quando a gente tem isso, o corpo são adoece e aquelas males que eu trazia programados, né, do berço, vão se tornar ainda piores, vão influenciar negativamente esses males. E ele faz uma outra comparação para a gente ainda entender com melhor precisão esses fatos. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, por exemplo, fumo, bebida, drogas. Então, se isso não é aconselhável, é imperioso evitar os desregramentos da alma, que lhe impõe desequilíbrios aviltantes. Então, da mesma forma que eu não devo comer coisas que eu sei que fazem mal, alimentos sem valor nutritivo, não devo usar drogas, não devo usar o fumo, o álcool em excesso. Da mesma forma, eu não devo permitir que a minha mente trabalhe desequilíbrios excessivos, desregramentos, porque eles irão comprometer a saúde orgânica. Quais sejam aqueles auridos nas decepções, né? Então, quais são estes dissabores da alma? Desregramentos da alma, são dissabores e decepções. Então, decepção é um sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de um fato. Tem pessoas que gastam muito tempo decepcionada por coisas que o outro fez. Vocês já pensaram nisso? Então, tem a pessoa que uma pessoa que tem uma determinada religião, vamos dizer espírita, e ela gosta daquela pessoa, ou então ela começa a ter um grande amigo, uma pessoa muito importante para ela, e essa pessoa não corresponde mais ao que ela esperava. Faz coisas erradas, se demonstra com uma personalidade difícil, e ela se decepciona. Se ela permanecer naquele estado de decepção prolongada, ela vai adoecer o próprio corpo dela. Hoje a gente pode entender que isso aí não faz sentido, né, gente? Quando a vida nos dá
quando a vida não nos dá tudo que a gente quer, nós temos que aprender a nos conformar ou ser positivos, tentar mudar, mas sem ficar vivendo essas decepções e esses dissabores. Dissabor é um sentimento de tristeza e infelicidade causado por problemas, por perdas. Então, segundo Emmanuel, né, se a gente não evitar permanecer nesses estados de decepção e de dissabores, nós vamos adotar flagelos para nós mesmos, né, no campo íntimo, né? E isso é comparável ao envenenamento orgânico do uso de substâncias químicas. Vejam, é isso que ele está dizendo. Então, se substâncias químicas, fumo, álcool, envenenam o aparelho fisiológico, decepções de sabores, mágoa, culpa, sentimentos de ódio, de raiva, envenenam a alma. E o resultado é o mesmo. É o que ele disse aqui, ó. O pensamento sombrio adoece o corpo, são ou agrava a situação no corpo doente. Então, é muito interessante para a nossa própria saúde importante pensarmos, né, que são essas decepções, que são esses dissabores. Então, eu listei algumas coisas que talvez valham a pena pensar a respeito, como uma má reação às vicissitudes da vida. Então, a Terra, ela é imperfeita, o corpo é imperfeito, então virão problemas. A gente vive numa sociedade injusta, a gente vai sofrer injustiças. Então, se eu não reajo positivamente, aceitando e buscando mudar, mas sem desespero, é uma causa de decepção. Outra, interesse pessoal contrariado. Então, são as manifestações do egoísmo, do orgulho, da cobiça, né? Então, coisa que eu quero só para mim. Então, aí eu me vejo contrariado. Então, se eu me entrego a isso, eu começo a intoxicar a minha alma. E falta de, né? Quando não há entendimento, humildade, tolerância, compreensão, que é sinônimo de entendimento. Isso é tão importante, pessoal, que para cada item desse tem um capítulo de pensamento e vida. Convido vocês a estudarem. O capítulo 10 é entendimento, se não me engano, o 24 é humildade, o 23 é tolerância. Então, Emmanuel, ele explicou bastante detalhado para nós, e lá ele vai explicar que todos esses sentimentos acabam se refletindo no equilíbrio do nosso corpo, no equilíbrio da nossa alma. E caridade. Só que caridade, né, gente, não é esmola. O que é caridade? Para o espírita, Kardec nos ensina. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Então, se eu não tenho caridade, eu não sou benevolente, eu não sou indulgente, eu não perdoo, eu guardo tudo isso, essa raiva, esse sentimento negativo, eu fico preso naquilo, eu não me liberto daquilo. Isso são todas situações de envenenamento da alma, do pensamento. E no capítulo de saúde, ele já havia nos dito, né, que cólera, desespero, crueldade e intemperança criam zonas mórbidas no cosmo orgânico, levando à distonia, ou seja, a falta de sintonia entre as células. E o desequilíbrio entre as células abre caminho para uma série de doenças, né? Então, seria como a bagunça do escritório ou um instrumento destruído, né? Então, cólera é o sentimento de violenta oposição contra o que a gente não quer, não gosta. É quando a gente não aceita, não absorve, a gente reage muito negativamente. Desespero é um estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, desesperança, falta de fé, né? Crueldade é o prazer no mal, a impiedade. E a intemperança é a qualidade do que é ímpio ou sem fé ou contrário aos preceitos da religião. Falta de respeito ou de amor a Deus e ao próximo. Então, esses estados da mente são muito negativos e eles adoecem o nosso corpo. Voltando aqui a Emmanuel, olha como ele nos diz: cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos. Você lembra que eu falei que ele tinha falado dos espinheiros
que a gente traz na personalidade, aqui ele volta à mesma expressão, só que ele chamou aqui de espinheiros magnéticos. E esses espinheiros magnéticos, ainda muitas vezes a gente adubá-los, ou seja, dar comida, né, para essa planta crescer, no solo emotivo. Ou seja, a gente fica insistindo nos pensamentos ruins, que eu não perdoo, que eu não esqueço, né? Eu não cultivo a alegria, a paz. Então, aí, esse solo emotivo fértil ao crescimento desse espinheiro magnético vai criar problema na nossa existência, né? Fazer isso é intoxicar, olha o que ele diz, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea. Então, fazer isso é intoxicar, porque nós temos uma ligação mental com cada célula. E essa ligação desestrutura a energia da célula. E a desenergia da célula desestruturada faz com que haja distonia, ou a alteração funcional daquela célula, né? Estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo, que a providência divina nos concede entre os homens. Então, todas essas situações, né, o cultivo que ele quer dizer é eu não bloquear. Eu tenho vontade, pessoal. Eu posso me usar da prece para conseguir energia, leituras boas, contato com coisas boas, filmes bons, livros bons, diálogos bons, ao invés de eu manter de melindre, desgosto, irritação e mágoa. Tem que esquecer isso aqui. Mágoa, pessoal, a ciência já mostrou, mágoa dá infarte, né? Isso tudo vai corroendo as estruturas, intoxicando as estruturas do corpo, arrasando o sangue, os nervos, as glândulas, as vísceras, né? Que a providência divina nos concede, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, a maior parte das vezes que adoecemos, a responsabilidade é nossa. Ontem não sabíamos disso, mas hoje Emmanuel consegue já nos trazer essas explicações. Então nós somos capazes de, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho que lavar a mão antes de comer para não pegar uma bactéria, de eu me manter com a mente limpa. Então, por exemplo, houve uma situação daquele rapaz que foi preso semana passada, não me lembro o nome dele. Muitas pessoas ficaram várias horas conversando, vendo e desenvolvendo aquele sentimento de revolta por aquele cidadão, e ele foi morto daquela forma tão violenta, né? Então, é disso que eu falo, você cultiva isso, você está adubando as coisas ruins, né? E a culpa é um processo interessante aqui, olha. Ele nos diz, né, no capítulo 22, que quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Então, isso é o capítulo 22, ele é bem importante para a gente entender a enfermidade. Então, quando a gente não faz o que deve, as leis divinas estão escritas na nossa consciência, então a gente não consegue nos enganarmos por muito tempo. Eu posso me enganar por várias reencarnações, por milênios, mas em algum momento aquilo vem, porque Deus escreveu na consciência o que é certo e errado, e no fundo eu acabo sabendo que eu estava fazendo errado. E aí, quando eu não cumpro com o meu dever, eu acabo entrando no sentimento de culpa e remorso, né? Ressentimento é outra coisa muito ruim aqui, porque eu fico ressentimento é sentir de novo. A gente deve abandonar, né, tudo isso, pessoal. E aí se impõe nesse momento brechas de sombra aos tecidos sutis da alma, né? Então pense que cumprir dever é uma coisa que nos liberta e nos faz muito bem. E aí o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga se transforma num abscesso mental, né? Lá no capítulo 22 ele tinha colocado figurativamente dessa forma, né? Como um abscesso, que é aquela coisa cheia de pus, né? Aquela infecção da mente. E isso nos envenena, né? O corpo. É muito parecido com o que ele acabou de dizer aqui. É que pelos reflexos do erro, defecção é um abandono voluntário e consciente de uma obrigação ou compromisso. Olha que, né, Emmanuel é muito preciso nas palavras.
Então, quando eu abandono voluntária e conscientemente uma obrigação, é lógico que se eu errei e não sabia que eu estava errando, não tem problema. Como é que eu vou ser culpado por fazer uma coisa que eu não sabia que estava errada? Agora, quando eu sei que está errado e faço, é uma defecção. Aí aquilo, né, atrai para nós uma série de situações ruins, né? E mesmo os pensamentos de outras pessoas que nos cercam, né, eles vão se refletir na acústica de nossas almas em mensagens inarticuladas, ou seja, sem palavras, são mensagens mentais de revolta, desânimo, angústia, desespero, né, que vagueiam na atmosfera psíquica que está onde eu respiro. E eu estou respirando lá por desejo, por sintonia, afinidade. Então, a noção de culpa, com todo o séquito de perturbações que lhe são consequentes, vai agir nos reflexos com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponde ao tema do remorso. É por isso que, muitas vezes, as culpas vão atuar no coração, mas ela pode atuar no fígado. Hoje, Emmanuel nos falou muito legal que ela pode atuar no intestino e, pela relação intestino-cérebro, aquilo se reflete no sistema nervoso central, né? Então, o tema do remorso, da gente reviver os erros, seja que os outros cometeram o que eu cometi, são complicados e a gente deve não alimentar esse tipo de coisa, né? Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que acalentado se faz acompanhar de resultados atrozes, exigindo por vezes demoradas existências, né, de restauração. E nesse capítulo da culpa, né, Emmanuel tinha já dado a solução. É por isso que Jesus, que ele chama aqui de médico sábio, né? Jesus não era apenas o mestre, mas também o nosso sábio médico. Ele nos aconselhou o quê? Reconciliação com os adversários, enquanto nos achamos com ele no caminho. Perdoar. Quando eu perdoo, estou cuidando da minha saúde, né? Ensinando-nos a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Olha que bonito. E para finalizar, né, o capítulo de hoje aqui, Emmanuel então nos diz o seguinte: guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, é complicado, né? Então, mas vejam aqui: compreensão, paciência, bondade, tolerância. Se isso for o que habita o nosso interior, nós vamos. E não é uma tolerância qualquer, é uma tolerância construtiva. Então, ele qualifica, né? Não é uma tolerância conivente, é aquela que é construtiva, né? Em todos os passos da senda, o que vai acontecer, né? Esse é o preço que a gente vai ter que pagar para ser feliz, certo? E qual é ele? Envolve a nossa incessante renovação mental para o bem, porque nós estamos ainda muitas vezes retornando no mal, tendendo a repensar as coisas negativamente. Então, renovar-nos para o bem é muito importante, né? E aí ele sempre vai nos dar como medida para isso 2 pontos: o trabalho e o estudo, né? Então, o estudo nobre e o serviço constante, porque é na atividade física, na atividade voluntária junto aos companheiros, na caridade mais assim ostensiva, que nós vamos adquirir o amor, né? A empatia. E é no estudo, como estamos fazendo hoje, que nós vamos renovar a nossa mente. E as 2 asas são necessárias para o voo, a asa do intelecto e a do sentimento, né? Nessa figura do pássaro voando, que a gente sempre usa, né, no espiritismo. Então é por isso que sempre a gente tem que pensar em estudo e serviço. E com isso nós vamos
superar o domínio da enfermidade. Então, a gente pode imaginar que hoje, gente, nós estamos dominados pela enfermidade. Por isso que a gente adoece tanto, a humanidade adoece tanto. Porque, primeiro, construímos espinheiros no passado que vêm se refletir agora. E, segundo, hoje mesmo criamos as condições para o estabelecimento da enfermidade, não cultivando o que ele nos diz aqui, ó, compreensão, paciência, bondade, tolerância, né? E aí ele nos diz uma coisa importante, né? Que ao fazermos isso, a gente acaba nos acompanhando de suicídio indireto. Porque se eu tinha programado viver uma vida de 80 anos, mas eu associei uma dieta ruim, sedentarismo, remorso, né, não perdão, egoísmo, aqueles 7 inimigos do coração que a gente viu, e eu tive um infarto com 50 anos, então eu vou chegar mais cedo no plano espiritual. Vai ser igual a André Luiz. Quem já leu o livro Nosso Lar, ou quem já assistiu o filme Nosso Lar, ele chegou lá como suicida. Ele não entendia. Ele falou, eu não sou suicida, eu morri na mesa de cirurgia. Por que eles me chamam de suicida? Depois o mentor explicou para ele. Ele tinha programado uma vida longa. Mas todos esses desregramentos psíquicos e alimentares afetaram o intestino dele e ele desenvolveu um câncer. E aquele câncer, a gente percebeu, não estava programado. Ou se estava programado, ele veio antes do programado. Então, ele chegou lá como suicida. Então, Emmanuel ele não detalha isso porque seria nos amedrontar, mas ele não deixou de citar, olha, quando a gente não segue essas condutas mentais e não busca o equilíbrio espiritual, a gente arruína o corpo, né, que é a nossa oportunidade reencarnatória para o bem, e isso é um suicídio indireto. Então, uma coisa muito profunda para a gente pensar, né, na nossa vida. Então, era isso, né, que a gente tinha aqui para vocês, um estudo bastante profundo do pensamento e vida, e um estudo que a gente deve ver sempre do lado positivo. Primeiro, que não existe ninguém sendo castigado, as coisas estão ocorrendo como consequência do que nós fizemos, e fizemos numa vida anterior ou estamos fazendo nessa vida. Mas como nós estamos estudando, e Emmanuel está nos explicando tudo isso, com certeza nós vamos ser capazes de transformarmos a nós mesmos e sermos muito assertivos na busca do equilíbrio da alma. E esse equilíbrio da alma vai representar sermos saudáveis, e nós teremos saúde, saúde da alma, que com o tempo se refletirá na saúde do corpo. Com a saúde do corpo, nós evitaremos muitos males que poderíamos gerar nesta vida e mesmo saberemos aproveitar os males que vieram programados, os remédios de longo prazo que a lei de ação e reação nos trouxeram para vivermos nas dificuldades orgânicas do berço. Essas mesmas dificuldades serão mais brandas na medida que a gente souber seguir uma vida com harmonia em nossa alma. Então, espero que vocês tenham achado legal esse estudo de Emmanuel.